Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical, aula de número 5, com o tema O Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. E eu te convido neste momento a fechar os seus olhos, vamos levantar nossa voz em oração ao Senhor para iniciarmos essa aula que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Deus, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse dia na tua presença. Eu te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor. Deus, como tu és maravilhoso para conosco. Eu lhe peço, Senhor Jesus, por essa aula. Eu lhe peço que o Senhor venha edificar as nossas vidas. Eu lhe peço, meu Deus, que tudo que for dito aqui seja para honra e para glória do teu santo nome. Seja aquilo que o Espírito Santo direcionou, Pai, para essa aula. Eu lhe peço, Senhor Jesus, que os teus filhos venham ter vontade, Senhor Jesus, de buscar mais o fruto do Espírito, para que assim nós possamos ficar mais parecidos com o Senhor, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que se nós adquirimos o fruto do Espírito apenas andando com o Senhor, que nós venhamos ser cada dia mais parecidos contigo, meu Pai. Deus, eu lhe peço que essa aula, Senhor Jesus, seja como uma semente plantada, Senhor Jesus, no coração dos teus filhos, para que venha frutificar, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Fale conosco, Pai, através dessa aula. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática, o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou no nosso interior. O que nós temos dentro de nós foi o Espírito Santo que colocou quando nós o aceitamos verdadeiramente na nossa vida. A leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Eu vou ler porque é um texto de suma importância. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha que texto maravilhoso, né? Que o apóstolo Paulo nos orienta. Na aula passada, nós falamos sobre os dons espirituais, a atualidade dos dons espirituais. E como complemento, hoje nós falaremos sobre o fruto do Espírito. É bem verdade que um completa o outro. Nós não podemos apenas buscar os dons espirituais e esquecer do fruto do Espírito. Apesar de um completar o outro, são presentes distintos que o Senhor nos dá, né? Que o Espírito Santo nos proporciona, porque tanto um quanto o outro, eles têm a mesma base, que é o Espírito Santo de Deus, que é o que nos dá, né? Nós temos que buscar o fruto do Espírito na mesma intensidade que nós buscamos os dons espirituais, porque os dons espirituais são sinais poderosos, né, para a evangelização e edificação da igreja. Porém, o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de uma natureza purificada em meio a uma geração corrompida. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus é como se fosse uma luz em meio à escuridão.
Então nós temos que buscar sim o fruto do Espírito, buscar os dons espirituais na mesma intensidade e também buscar o fruto do Espírito, porque são coisas distintas e um completa o outro. Mas vamos entender melhor sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifesta no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é manifesto através de ações, ele é manifesto através do testemunho da vida do cristão, porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós, né? O fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sobre os domínios do Espírito. Eu gostaria, assim, de ressaltar bem isso daí. Só adquire o fruto do Espírito quem anda em Espírito, quem vive sobre o domínio do Espírito Santo, né? Nós temos aqui Romanos 8, versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Com isso, quem anda em Espírito adquire o fruto do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é uma expressão do Espírito na vida do crente. Então, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo na nossa vida. Vamos definir aqui, ó. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Como eu já falei nas outras aulas, quando nós aceitamos ao Senhor como único e suficiente Salvador, nós professamos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito de Deus. Não o batismo com o Espírito Santo, mas nós recebemos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus morando em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Com isso, o Espírito Santo, ele nos coloca o desejo de fazer o bem, né? O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. O fruto do Espírito nós vamos adquirindo gradativamente na nossa vida cristã. Assim como a santificação. Hoje nós somos mais santos que ontem, amanhã nós vamos ser mais santos que hoje e assim sucessivamente. É algo progressivo, é algo que vai crescendo através da nossa caminhada, o fruto do Espírito. É diferente da justificação, que é instantâneo. Você aceitou Jesus verdadeiramente no seu coração, você é justificado. E depois, no decorrer da sua caminhada, você vai adquirindo o fruto do Espírito, né? É um crescimento gradativo. Ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo, de uma forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O fruto no singular. Por que não frutos, mas sim fruto, né? A forma singular sugere que nela se produz a unidade do caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões da obra da carne. Então, o fruto do Espírito, ele vai contra as obras da carne, que nós lemos no texto inicial, né? O fruto que aparece logo em seguida é o amor. Do fruto do Espírito, a gente fala que é comparado a uma mexerica, né? Que é uma fruta com 9 gomos, né? E um gomo, o primeiro gomo do fruto do Espírito é o amor. O amor, ele encabeça essa lista porque o amor, os outros gomo, né, do fruto do Espírito, ele é reflexo do amor. Porque quando se tem amor, a gente prova muita coisa. Quando se tem amor, automaticamente vai ter a alegria, essa alegria como fruto do Espírito. A alegria essa, que não é uma alegria momentânea, não é uma alegria passageira, não é uma alegria que depende da circunstância que você está vivendo, mas é uma alegria que independe dessa circunstância.
É uma alegria que não passa, é uma alegria em Cristo, né? Então, quando você tem amor, você tem alegria. Paz, quando você tem amor, você tem a paz. Não é a paz só porque você não tem guerra, não, é a paz no meio da guerra. É a paz com Deus. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que o mundo não pode te dar, mas que Cristo te deu. Tem também, quando você tem amor, você tem a longanimidade ou paciência em outras traduções, né? Você tem a benignidade, você tem a bondade, você tem a fé, que também é traduzida como fidelidade, né? Você tem a mansidão. Mansidão não é você ser frouxo, não. Mansidão é você viver sob a submissão do Senhor. É você ser forte, você viver embaixo da autoridade de Jesus, né? Isso é mansidão. Tem muita gente que fala, eu sou manso, eu sou calmo, até pisar no meu calo, porque quando pisa no meu calo, o caldo entorna. Então você não é manso. Ser manso é você ser passivo, é você ser calmo, é você viver sob domínio de Cristo no momento da tribulação. Isso daí é ter mansidão, né? E também o domínio próprio, quando você tem equilíbrio ou temperança, né? Em algumas outras traduções, ou temperança. Você precisa ter equilíbrio, quando nós dominamos as nossas atitudes, é o domínio próprio, né? Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Eu vou ler aqui Gálatas, o texto que a gente leu, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E eu te pergunto nesse dia, o que nós temos alimentado mais? Nós temos alimentado mais o nosso espírito ou nós temos alimentado mais a nossa carne? Quando a gente só consegue vencer as obras da carne com o fruto do Espírito. E você só consegue adquirir o fruto do Espírito quando você anda em Espírito. Então, o que você tem alimentado mais? Porque aquilo que você alimenta mais se torna mais forte. Nós somos o que comemos, não é isso? Tanto fisicamente, como espiritualmente, como emocionalmente. Se nós temos comido aquilo que faz mal para a nossa saúde, nosso corpo vai mal. Se nós temos comido aquilo que não é bom para o nosso espírito vai mal. Se nós temos comido apenas notícia ruim, assuntos sobre depressão, coisas ruins, o nosso emocional fica abalado. Então, o que nós temos alimentado mais? A nossa carne ou o nosso espírito? Andar no espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Então, nós precisamos alimentar mais o nosso espírito. Amém? Nós vamos então para o tópico 2, diferença e relação entre fruto e os dons do Espírito, né? Dons espirituais. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo. Então, o fruto do Espírito e os dons espirituais é Cristo quem nos dá. É o Espírito Santo de Deus que nos proporciona tamanho presente, tamanho experiência com Ele, né? Mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. O amor é um mandamento. O amor é um mandamento. Jesus fala, eu vos dou um novo mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama a Deus, você não consegue amar o seu irmão. Se você não se ama, você não consegue amar o seu irmão. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu quero bem para mim, eu preciso querer o bem para o meu próximo. Se eu não quero machucar a minha carne, eu não posso machucar a carne do meu próximo. Então, o amor, ele é o mandamento, não é um dom. A gente fala, eu não tenho o dom do amor. Não, é uma ordenança, assim como evangelizar, né? É uma ordenança, não é um mandamento. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Eu não tenho o dom de pregar. Não é isso. Você precisa evangelizar, você precisa amar. É algo que você precisa exercitar, que nós precisamos exercitar, né? A diferença.
O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção? Redenção é do nosso nascer de novo. É a fonte da origem. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. E as demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons espirituais. O amor é superior aos dons, é o caminho mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. O texto, né, de 1 Coríntios, vou até abrir aqui, onde o apóstolo Paulo fala acerca do amor, né? A suprema excelência do amor. Ele começa falando: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Nós precisamos ter amor, por mais que você pode ter todos os dons espirituais, mas se não tiver amor, não serve de nada. Dons espirituais não te salva, não traz salvação, mas o amor, ele te leva mais para perto de Cristo. O amor, ele é maior. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas, maior é o amor. Então, nós precisamos buscar mais amor. Nós precisamos buscar que o Espírito Santo coloque mais amor no nosso coração, né? O amor de Cristo no nosso coração. Vou deixar a referência aqui, 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, aquele que não ama não conhece a Deus. Se você está falando que conhece a Deus e você não ama, tá ouvindo falar de Deus. Conhecer mesmo não está conhecendo, não. Porque aquele que conhece a Deus, ele ama o seu próximo. Ele ama a si mesmo e ama seu próximo. Ele ama a Deus. Porque Deus é amor. Amém? Os dons na igreja. Como nós falamos, aqui está falando, convém relembrar, porque nós já falamos, né, também na aula passada, que nós temos que buscar os dons espirituais, não podemos desprezar os dons espirituais, nós temos que buscar sim, porque os dons espirituais são ferramentas para lutar contra as hostes espirituais da maldade, contra a nossa luta espiritual. Nós precisamos dos dons espirituais como ferramenta, é uma capacitação que o crente recebe do Espírito Santo para pregar o evangelho, né? Então, nós não podemos desprezar, nós temos que buscar os dons espirituais porque nós precisamos muito da nossa atualidade dos dons espirituais, né? O apóstolo Paulo chega a dizer, não sejais ignorante acerca dos dons, ou seja, procure saber, procure buscar os dons espirituais. Isso não significa que devemos desprezá-lo, é a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os seus dons espirituais, que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias. Aí ele continua falando, uma comparação bem interessante, que os dons espirituais são comparados a um andaime numa construção, onde o andaime é os dons espirituais e o edifício, que é a construção, é comparado com a igreja. No caso, a igreja somos nós, né? Quando você está construindo um edifício, você precisa do andaime. O andaime auxilia na construção do edifício. Mas quando o edifício fica pronto, você retira o andaime, porque o andaime não precisa mais, não tem necessidade mais dele. O que ele está querendo dizer com isso? É que na nossa atualidade hoje na igreja, nós precisamos dos dons espirituais porque ele ajuda na construção da igreja. Ele ajuda na construção do reino dos céus, para o reino dos céus. Através dos dons espirituais, nós pregamos, nós falamos em línguas, temos maravilhas, vemos curas.
através dos dons espirituais. Nós construímos isso, né? O Espírito Santo constrói para o reino dos céus. Mas quando essa igreja, que somos nós, for retirada dessa terra, ou seja, quando essa obra for completa, não precisa mais dos dons espirituais. Quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, onde fala Apocalipse capítulo 21 e 22, na Nova Jerusalém nós não vamos precisar mais de dons espirituais, porque lá não vai nos servir para nada mais os dons espirituais, porque lá é um lugar onde não haverá mais choro, não haverá tristeza, não haverá mais morte. Lá o Senhor enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Aleluia! Esse é o lugar onde nós queremos estar. Então, é comparado a isso, os dons espirituais. Tópico 3. O Espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. A igreja de Gálatas, o que estava acontecendo lá? Os judaizantes, que eram aquelas pessoas que até estavam andando no grupo de Jesus, só que eles estavam ainda observando a lei de Moisés. Então, Jesus ele não veio para quebrar a lei. Ele veio para que a lei fosse cumprida. Só que eles não estavam entendendo isso. Eles estavam pregando, nem distorcendo o evangelho que Paulo estava pregando. Paulo diz que eles estavam pregando outro evangelho. Eles estavam pregando outra coisa. Por quê? Eles até aceitavam Jesus, até reconheciam Jesus. Porém, eles achavam que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não era suficiente para salvar. Precisava ainda fazer aqueles rituais da época, né, de Moisés. Só que não, Paulo ele estava querendo dizer, não, apenas Jesus basta. Apenas o sacrifício da cruz do Calvário é suficiente para a salvação. É a graça, é o presente que vocês não mereciam, que nós não merecíamos, mas que o Senhor ele fez. É um favor imerecido. Então isso daí estava causando muita desunião. E fora o que eles estavam pregando era um evangelho egocêntrico, egoísta, onde tinha muitas carnalidades. Então isso daí estava, o legalismo estava entrando dentro das igrejas. Isso daí estava causando muita confusão. Então, por isso que Paulo, ele prega, ele mostra, ele fala sobre as obras da carne, porque isso daí estavam entrando na igreja. Ele estava querendo combater isso daí com o fruto do Espírito, né? A carne e o Espírito. A palavra grega, sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Então, quando ele fala sobre carne, ele pode estar falando sobre fraqueza física do corpo, está falando sobre ser humano, ou pecado, ou desejos pecaminosos. O contexto determina o significado dele. Também, no contexto, quando ele fala, ele usa a palavra pneuma, que é espírito, ele pode estar aplicando também ao Espírito Santo, ao Espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. Então, o autor da revista aqui está falando que nós precisamos ver o contexto. E eu quero frisar muito isso. Um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, toda vez que você for ler a palavra do Senhor, toda vez que você ler, não leia apenas um versículo. Leia o versículo, leia o que antecede e leia o que vem depois, o que vem antes e o que vem depois. Porque um texto fora de contexto, você pode criar um pretexto para uma grande heresia. Então, o autor aqui está orientando. Quando você for ler, leia o contexto daquilo, porque pode ser que Paulo está falando quando ele está falando de carne, pode ser que ele está falando do ser humano, pode ser que ele possa estar falando dos desejos pecaminosos, pode ser, entendeu? Assim como do Espírito. Pode ser que ele possa estar falando do Espírito humano, do Espírito Santo, do Espírito imundo, de anjos. Então, tudo vale o contexto. A oposição do Espírito contra a carne na vida cristã mostra que os desejos são
mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. É diariamente, todos os dias nós temos que morrer para nós mesmos. Todos os dias nós precisamos já andar com a certidão de óbito da nossa velha vida no bolso, para quando acontecer qualquer coisa você já apresentar aqui, ó, eu morri. Quando a sua carne já querer se manifestar para te puxar para alguma coisa, você declara, eu morri. Eu morri para essa vida, eu nasci novamente, eu batizei, eu nasci novamente, eu aceitei Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, eu vou deixar até aqui Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vou até ler aqui. Aleluia. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo, e na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. As minhas vontades não valem mais, o meu desejo não vale mais, Cristo vive em mim. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. A sua vontade não conta mais. Cristo vive em ti, meu amado irmão. Aleluia! Os vícios. O apóstolo apresenta uma lista de 15 vícios, como ele chama de obras da carne. Não existe só aquela lista que Paulo mostra em Gálatas. Eu gostaria que vocês lessem também, eu não vou ler por conta do tempo, mas tem. Em Gálatas foi o texto que eu li, Romanos capítulo 1, do 29 a 31, 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 10, e 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Paulo ele não pretende ser exaustivo nessa lista, né? Pois ele acrescenta, e coisas semelhantes a essas, acerca dessas coisas, eu vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tal coisas não herdarão o reino dos céus. Então não é só aquilo da lista, é coisas semelhantes àquelas também, né? E podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Sexo ilícito, que é prostituição, impureza e lascívia, né? O Tiago, na carta de Tiago, ele fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se tratando de prostituição, de sexo, de atos ilícitos, nós vamos na orientação de Paulo mesmo, 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. Prostituição, né? Pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria, pecado de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria, né? Então, ele divide esses 3. Esses são as obras da carne. E como eu já disse, a gente só consegue as obras da carne, só consegue vencer as obras da carne através do fruto do Espírito. Amém? Concluímos a nossa lição. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal. Que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. O que nós temos pensado? A nossa mente ela está sendo carnal ou está sendo espiritual? Que nessa tarde nós venhamos ter uma mente espiritual, que nós possamos buscar mais o fruto do Espírito, que nós venhamos ser cada dia mais parecido com Cristo. Amém? Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Te agradeço pela vida dos teus filhos, Deus, que está assistindo essa aula.
que se propôs a assistir essa aula, tirou um tempinho para aprender mais da tua palavra. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor venha alcançar os teus filhos, que o Senhor venha, Senhor Jesus, colocar o fruto do Espírito dentro de cada um, Pai. Que nós venhamos, Senhor Jesus, manifestar o fruto do Espírito nas nossas vidas, meu Senhor. Para que assim, Deus, nós possamos glorificar o teu santo nome. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.